Tá aparecendo Vê, aí, vê então. se. Aí o senhor vê aí se tá dando certo aí. Tá, peraí. Hare Krishna, Hare Tá dando Krishna. certo. Você tá aparecendo aí. Tá, vou desligar aqui, obrigada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu gostaria que, se vocês pudessem colocar aí para mim, que vocês estão me vendo e ouvindo. Desculpem, gente. O atraso é que eu estava tentando entrar pelo StreamYard, mas não deu certo, deu uma travada aqui. Enfim, vou cantar um pouquinho aqui a canção de Aerada para a gente poder começar a leitura. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Yashoda Nandana Brajajanaranjana, Yashoda Nandana Brajajanaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Haribo. Vou tomar um pouquinho da água aqui, só um instantinho. Eu não sei se aqui tá parecendo o meu rosto bem aproximado, mas é que eu não estava esperando fazer com o celular e agora eu não sei como, não tem espaço aqui para posicionar ele melhor, tá? Então vamos lá, vamos à continuação da leitura do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o propagador. Nasta praesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamas loke bhakti bhavati naistiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço amoroso à personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Jai.
Então, agora vamos ler o verso de hoje. Nós estamos no canto 3. Antes de mais nada, quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Sundarangi Devidasi, sou discípula de Purushatraya Swami. Então, o verso hoje é o verso 23 do capítulo 16 do canto 3 do Srimad Bhagavatam. Então, está assim em sânscrito. Vamos lá. Natvam dvijotamakulam yadihatma gopam gopta vrisha swahanena sasunritena tahi eva nangshyati shivastava devapanta loko grahisha dirisha basyahitat pramanam. Então aqui acabei de falar o verso em sânscrito. Agora vamos ver a tradução palavra por palavra e também a tradução do verso que nos foi dado pelo nosso mestre Srila Prabhupada. Não, tuam, vós, duidja, dos 2 vezes nascidos, o tamakulam, a classe mais elevada, yad, se, ha, na verdade, atma, gopam, dignos de serem protegidos por vós. Gopta, o protetor, vrishaha, os melhores, suahanena, pela adoração, sasunritena, juntamente com palavras suaves, tahi, então, eva, certamente, nangshyati, será perdido, Shiva, auspicioso, Tava, vossa, Deva, ó Senhor, Panta, o caminho, Loka, as pessoas em geral, Agri, Shyat, aceitariam, Rishabhasya, dos melhores, Ri, porque, Tat, esta, Pramanam, autoridade. Deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho para trás o celular, para não ficar tão... Não estou conseguindo. Fica mais aqui, assim, para não ficar tão grande assim. Agora vamos à tradução do verso. Ó Senhor, sois o protetor dos mais elevados entre os 2 vezes nascidos. Se não os protegesses, oferecendo-lhes adoração e palavras suaves, então certamente o auspicioso caminho da adoração seria rejeitado pelas pessoas em geral, que agem sob a força e autoridade de vossa onipotência. Agora vamos ler o significado, dado por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então vamos lá. Significado que Srila Prabhupada deixou para gente. Na Bhagavad Gita, o próprio Senhor afirma que os atos e o caráter das grandes autoridades são seguidos pelas pessoas em geral. Portanto, são necessários líderes de caráter ideal na sociedade. Krishna, a suprema personalidade de Deus, apareceu neste mundo material simplesmente para mostrar o exemplo da autoridade perfeita, e as pessoas devem seguir seu caminho.
O preceito védico é que não se pode entender a verdade absoluta simplesmente por especulação mental ou argumentação lógica. É preciso seguir as autoridades. Mahajano Yanagata Sapanta. Devemos seguir as grandes autoridades. Caso contrário, se dependermos apenas das escrituras, às vezes poderemos ser desencaminhados por patifes ou então não conseguiremos entender ou seguir os diferentes preceitos espirituais. O melhor caminho é seguir as autoridades. Os 4 brahmanas sábios afirmaram que Krishna é naturalmente o protetor das vacas e dos brahmanas. Go Brahmana Hitaya Cha. Quando Krishna esteve neste planeta, ele estabeleceu um exemplo prático. Ele era um vaqueirinho e era muito respeitoso com os brahmanas e devotos. Também se afirma nesta passagem que os brahmanas são os melhores entre os 2 vezes nascidos. Brahmanas, kshatris e vaixas são todos 2 vezes nascidos, mas os brahmanas são os melhores. Quando há uma luta entre 2 pessoas, cada uma delas protege a parte superior de seu corpo, a cabeça, os braços e o estômago. De forma semelhante, para o verdadeiro avanço da civilização humana, a melhor parte do corpo social, ou seja, os brahmanas, os kshatris e os vaixas, a classe de homens inteligentes, a classe militar e os comerciantes, deve receber proteção especial. Não se deve negligenciar a proteção dos trabalhadores, mas deve-se dar proteção especial às ordens superiores. De todas as classes de homens, deve-se dar proteção especial aos brahmanas e aos vaishnavas. Eles devem ser adorados, mantê-los protegidos é como adorar a Deus. Adorá-los não é exatamente uma proteção, é um dever. Devem-se adorar os brahmanas e os vaishnavas, oferecendo-lhes toda a classe de doações e palavras gentis. E alguém que não tenha meios para oferecer algo, deve pelo menos usar palavras gentis para apaziguá-los. O Senhor manifestou pessoalmente esse comportamento com os Kumaras. Se os líderes não introduzirem este sistema, a civilização humana estará perdida. Uma sociedade que não dá proteção e tratamento especial a pessoas que são devotos do Senhor, que são altamente versados na vida espiritual, é uma sociedade perdida. A palavra Nakshati indica que a civilização arruína-se e é aniquilada. O tipo de civilização recomendada chama-se Devapata, que significa a estrada real dos semideuses. Os semideuses são tidos como estando plenamente fixos em serviço devocional ou consciência de Krishna. Esse é o caminho auspicioso que deve ser protegido. Se as autoridades ou os líderes da sociedade não derem respeito especial aos brahmanas e vaishnavas e não lhes oferecerem não apenas palavras doces, como também todas as facilidades, o caminho do progresso estará perdido para a civilização humana. O Senhor quis ensinar isso pessoalmente e, em razão disso, ofereceu tantos elogios aos Kumaras. Srila Prabhupada Ki Jai. Agora eu vou oferecer minhas orações
aos mestres, aos Vaishnavas. E também peço a bênção de vocês que estão aqui assistindo essa live. Então, antes de fazer aqui a continuação, vou cantar uns mantras. Om Agyanati Mirandasya Jana Jana Shalakaya Shakshu Militandhyana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptanyena Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swaminiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os Vaishnavas devotos do Senhor, que são como árvores dos desejos, capazes de satisfazer os desejos de todos, e estão cheios de compaixão por nós, almas caídas e condicionadas. Jai. Bom, então, feito isso, vamos apresentar o tema que nos foi dado para a aula. O tema é o seguinte, foi nos passado por Prabhupada Vyoma e o convite também dessa aula, a quem agradecemos pela sua bondade, sua misericórdia. Se os líderes da sociedade não derem respeito especial aos Brahmanas e Vaishnavas e não lhes oferecerem palavras doces e todas as facilidades, o caminho do progresso espiritual e material estará perdido para a civilização humana. Então, nós vamos perceber aqui no discorrer desse comentário de Srila Prabhupada e também no próprio verso que foi falado pelos Kumaras, da importância que se deve dar a essa classe em especial, que são os Brahmanas. E Srila Prabhupada inclui Brahmanas e Vaishnavas. E nós vamos ver aqui também qual é a diferença que há entre Brahmanas e Vaishnavas. Se você já sabe a diferença e quiser contribuir, você pode colocar, escrever aí no chat também. Bom, vamos contextualizar para aquelas pessoas que porventura não estão acompanhando a leitura diária, que aqui na ISKCON Rio é feita todos os dias às 8 da manhã. Estamos estudando esse livro sagrado, o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, como a gente falou, né, no mantra inicial. Estamos então no capítulo 16 do canto 3, e esse capítulo 16 ele tem como título: Os dois porteiros de Vaikunta, Jai e Vijaya, são amaldiçoados pelos sábios. Então, fazendo uma recapitulação, no capítulo anterior, no capítulo 15, foi assim, os semideuses foram até o Senhor Brahma e foram perguntar para ele o que estava acontecendo, porque eles perceberam que havia alguma perturbação no universo, porque estava sendo gerado, né? Eles não sabiam o motivo, mas a gente sabe de antemão, que a gente já leu antes, no capítulo 14, que foi a gravidez de Diti.
E aí eles perguntam para o Senhor Brahma, que escuridão é esta que se expande em todas as direções? Aí o Senhor Brahma, aí ele começa a explicar, ele diz que ele gerou 4 filhos, que foram chamados de Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanat Kumara. Esses filhos foram gerados da própria mente do Senhor Brahma. E certa vez esses 4 filhos, né, do Senhor Brahma foram, né, eles tinham um poder místico, eles podiam viajar por todo o universo, tanto o universo material quanto o universo espiritual. E eles resolveram fazer uma visita no céu espiritual chamado Vaikunta. É um local no céu espiritual. E, porém, quando eles foram atravessando os portões, conseguiram atravessar 6 portões. Quando chegaram no 7º portão, eles foram barrados, porque haviam 2 porteiros, né? 2 porteiros, Jaya e Vijaya. Eles eram servos do Senhor Narayana. Eles estavam ali cumprindo uma missão de saber quem é que estava entrando para visitar o Senhor Narayana, né, o Senhor Supremo. E nisso, quando eu estava ouvindo uma aula de Lokashaks Prabhu, ele fez uma comparação assim, quando você vai para um país estrangeiro que precisa de um visto, né, a visa. Não basta você tirar o passaporte e comprar passagem de avião. Quando você chega lá nesse país, se você não tiver autorização para entrar, você não pode entrar. Então, eles não tinham essa autorização. E aí eles foram barrados. E como eles eram brahmanas, eles eram pessoas muito preparadas, eles tinham recebido todo o conhecimento e toda a sabedoria do seu pai, o próprio Senhor Brahma, que é o criador secundário desse universo material, e foi o primeiro ser criado. Aí eles tinham o poder de conceder a maldição, os brahmanas eram revestidos desse poder. E eles resolveram dar uma maldição para esses 2 porteiros. Então, os porteiros ficaram muito constrangidos com isso e pediram assim, clemência para ele. E nesse momento, né, o Senhor Hari, o Senhor Narayana, ele resolve ir até lá, né, para saber o que estava acontecendo, né, o que estava acontecendo ali antes da entrada desse 7º portão. E aí, obviamente que ele já sabia de tudo, mas ele se colocou numa posição de tomar a ofensa desses porteiros para si próprio. E aí, nesse momento do encontro, né, que vai começar já a narrativa, já nesse capítulo que a gente está, no capítulo 16, lá no verso 2, ele fala assim: esses meus assistentes, Jaya e Vijaya, cometeram uma grande ofensa contra vós, por me ignorarem. Para mim, ó Brahmana... Não, aliás, ele fala, para mim... Esse é o Senhor Narayana falando. Para mim, o Brahmana... Aí ele começa a exaltar a pessoa Brahmana. É a personalidade mais elevada e mais amada. O desrespeito mostrado por meus assistentes foi, em verdade, demonstrado por mim. Então, ele toma aquela ofensa como se ele mesmo tivesse cometido. Tomo isso como uma ofensa de minha parte e peço perdão pelo ocorrido. Aí,
ele vai fazer, né? Depois disso, os brahmanas, eles vão glorificar, né? O Senhor Narayana. E no verso 16 continua essa glorificação, que é o verso de hoje. Aí eles falam assim: ó Suprema Personalidade de Deus, somos incapazes de saber o que pretendeis que façamos, pois apesar de serdes o governante supremo de todos, falais em nosso favor como se tivéssemos feito algo de bom para vós. Então eles começam assim a tomar uma posição assim de se retratar também diante daquela postura, né, do Senhor Supremo. Então, como a gente falou, essa frase do verso de hoje está sendo falada aí pelos Kumaras, e os Kumaras são considerados brahmanas, tanto é que o Senhor Hari se dirige a eles e exalta eles nessa posição de brahmanas. E nessa consideração a gente vai ver alguns aspectos em relação a essa classe dos brahmanas. Então o próprio Senhor, ele exalta e ele protege os brahmanas. Então o Senhor está sempre a favor dos brahmanas e das vacas. Daí dizer-se Go Brahmana Hitaya Cha. Então, na nossa oração, que a gente faz sempre para oferecer o alimento a Krishna, esse mantra está presente. Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmanya Hitaya Cha, Jagadhitaya Krishnaya, Jagadhitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. Deixar-me oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor Krishna, que é a divindade adorável para todos os homens, para todos os homens que são brahmanas. Ele é o bem-querente das vacas e dos brahmanas e está sempre beneficiando o mundo inteiro. Ofereço, portanto, minhas reverências à personalidade de Deus. Então, conhecido como Krishna e Govinda. E nessa oração é ressaltado que ele é o bem-querente das vacas e dos brahmanas. Das vacas, porque a vaca é considerada uma das 7 mães, porque ela fornece o leite, né, que é um alimento muito nutritivo para o ser humano, para a nossa inteligência. Então, é considerado a mãe, né? Muitas vezes, quando a mãe não pode amamentar uma criança, ela vai usar o recurso do leite, né? O leite da vaca. Então, ela é considerada uma das nossas mães. E então, além dele ser o bem-querente das vacas, ele também é o bem-querente dos brahmanas. E aí a gente vai também entender aqui com a nossa fala por que Krishna é o bem-querente dos brahmanas. E aí ele também coloca, né, a condição dos brahmanas. Qual é a condição dos brahmanas? Os brahmanas, eles estão numa condição de duidya. Duidya aparece aqui no verso de hoje, né, essa palavra duidya, que significa 2 vezes nascidos. Também essa palavra é usada para as aves. As aves são também chamadas de duidya, porque o nascimento, né, se faz de 2 formas. Primeiro, a ave, né, a ave fêmea, ela põe o ovo, então é o primeiro nascimento, e depois, né, que o ovo é chocado, aí tem o segundo nascimento, então também é chamado de duidya. E aqui no comentário, Srila Prabhupada vai falar que não só os brahmanas, mas também os kshatras e os vaixas são considerados 2 vezes nascidos, porque tem o nascimento, que é o nascimento natural,
E tem o segundo nascimento, que é o nascimento espiritual, porque sua mente é despertada, né, para o conhecimento, né, conhecimento transcendental. Então, há um novo nascimento. Porém, eles, além de serem do Idya, os Brahmanas, eles também, aqui fala o Tamakulam, no verso de hoje. O Tamakulam significa a classe mais elevada. Então, entre todas as classes que foram criadas pelo próprio Krishna, a classe de Brahmana é considerada a classe mais elevada. E aí a importância dos Brahmanas. Na Bhagavad Gita, também porque aqui, né, a gente vê a posição do próprio Senhor Supremo exaltando os Brahmanas, os Kumaris, e ele fala, né, que ele dá o exemplo. Então, na Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 21, é dito assim por Krishna: qualquer ação executada por um homem importante é copiada pelos homens comuns. E o mundo inteiro procurará imitar os padrões que ele estabelecer através de seus atos exemplares. Então, Krishna, ele dá o exemplo. Então, se ele está exaltando essa classe, é porque esse exemplo tem que ser seguido por todos nós. Exaltar essa classe dos Brahmanas. E os Brahmanas são considerados líderes. No significado, Srila Prabhupada fala: portanto, são necessários líderes de caráter ideal na sociedade. Srila Prabhupada queria que todos os devotos se tornassem Brahmanas, ou seja, que todos pudessem ser líderes. Principalmente, o movimento da consciência de Krishna estava despontando aqui no Ocidente, e era urgente que as pessoas tomassem a frente e liderassem grupos e saíssem, pregassem. Então, o Brahmana também é considerado, né, a cabeça da sociedade. Sabemos que essa divisão de classes foi criada pelo próprio Krishna. No capítulo 4, no verso 13 da Bhagavad Gita, diz assim: conforme os 3 modos da natureza material e o trabalho atribuído a eles, as 4 divisões da sociedade humana são criadas por mim. E apesar de ser o criador deste sistema, você deve saber, Arjuna, né, que eu continuo sendo aquele que não age sendo imutável. Então, Krishna dividiu a sociedade humana em 4 classes sociais, a saber, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. E o Brahmana, como já falamos, ele é a cabeça. Os Kshatriyas são os braços dessa sociedade. Os Vaishyas, como eles são responsáveis pela parte alimentar, tanto da agricultura, tanto da pecuária, eles representam o estômago dessa sociedade. E os Shudras são as pernas, porque eles servem aos outros. Aí tem essa função muito importante. E também Krishna define as qualidades de um Brahmana. Srila Prabhupada, ele ressaltou que o devoto deveria buscar ser um Brahmana também. Mas como adquirir essas qualidades de um Brahmana? Porque às vezes, nem sempre, você tem essa natureza de Brahmana. Mas você pode cultivar as qualidades de um Brahmana. A natureza de um Brahmana é a natureza de líder, de mestre, de professor, daquele que ensina, que dá a instrução. Então, vamos ver, né, essas qualidades. Krishna também descreve na Bhagavad Gita 18.42 as qualidades do Brahmana. Shamodamastapa shaucham kishanchajavam evacha gyanam vigyana astikyam brahma karma swabhavajam. Então vamos ver aqui, são 9 qualidades que Krishna descreve para os Brahmanas.
Então, a primeira qualidade é chamar, que significa tranquilidade. A segunda, damar, autocontrole. A terceira, tapar, austeridade. A quarta, shouchan, pureza. A quinta, kshanti, ou tolerância. A sexta, arjavan, honestidade. A sétima, gyanam, conhecimento. A oitava, vigyanam, sabedoria. A nona, astikyam, religiosidade. Todas essas 9 qualidades podem ser desenvolvidas por todos nós, por todas as pessoas. Então, aqui eu vou falar um texto que foi falado por Srila Prabhupada. Ele disse assim: o movimento da consciência de Krishna se destina a fazer com que as pessoas desenvolvam essas qualidades brahmânicas. Então, Srila Prabhupada, quando criou o seu movimento, quando criou essa sociedade internacional para a consciência de Krishna, cuja sigla é ISKCON, ele tinha como propósito que as pessoas desenvolvessem essas qualidades, independente da sua natureza. Então, independentemente da comunidade em que alguém tenha nascido, se ele desenvolver as qualidades brahmânicas, deverá ser aceito como brahmana. Então, Srila Prabhupada destacando que não é como foi deturpado na Índia, que você recebe o título de brahmana se você nasce numa família de brahmana. E assim vai, né? Se você não nasce nessa família de brahmanas, você não tem condição de ser chamado brahmana. Mas aqui Srila Prabhupada fala diferente. Que se desenvolvermos essas qualidades, então a gente tem que meditar sempre nessas qualidades. Então, para ninguém esquecer, Bhagavad Gita 18, último capítulo, no verso 42. Agora, Srila Prabhupada também fala de Brahmanas e Vaishnavas. Então, até falei no começo, se alguém saberia a distinção entre um e outro, não sei se foi colocado aqui, eu não vi se tem algum comentário sobre isso, acho que não. Bom, mas eu vou falar aqui para vocês, como Srila Prabhupada nos explica. Bom, de todas as classes de homens, deve-se dar proteção especial aos brahmanas e aos vaishnavas. É assim que ele coloca no significado desse verso de hoje. Eles devem ser adorados, mantê-los protegidos é como adorar a Deus. Adorá-los não é exatamente uma proteção, é um dever. Então, dever de todos, proteger os brahmanas. Deve-se adorar os brahmanas e os vaishnavas, oferecendo-lhes toda a classe de doações e palavras gentis. E alguém que não tenha meios para oferecer algo deve, pelo menos, usar palavras gentis para apaziguá-los. O Senhor manifestou pessoalmente esse comportamento com os Kumaras. Então, como nós falamos no decorrer desse capítulo, o Senhor Supremo se colocou, numa posição assim de humilde diante dos Kumaras, exaltou a posição deles como brahmanas. Então, se ele fez isso, como ele mesmo me diz na Bhagavad Gita, ele dá o exemplo. Então, ele dá o exemplo para todos nós, né? Temos que seguir o exemplo do próprio Senhor Krishna. Mas, assim, vamos ver a diferença que Srila Prabhupada coloca entre Vaishnava e Brahmana. Então, primeiro ele define Vaishnava. A definição simples de Vaishnava é dada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, uma pessoa que imediatamente faz alguém
lembrar-se da suprema personalidade de Deus, Krishna, é um Vaishnava. Então, se você está fazendo outras pessoas lembrarem-se de Krishna e lembrarem que Krishna é a suprema personalidade de Deus, você, segundo aqui a definição de Chaitanya Mahaprabhu, pode ser chamado um Vaishnava. O Vaishnava é um Brahmana erudito, sendo por isso designado como Brahma Vaishnava, Brahmana Pandita ou como Vaishnava e Brahmana. Porque o Brahmana é aquele que detém o conhecimento. Vimos lá, né? Que é uma das qualidades do conhecimento, Jnana e Vijnana, e a realização desse conhecimento. Então, a importância de se ouvir esse conhecimento, aprender esse conhecimento e realizar esse conhecimento transcendental. Em outras palavras, supõe-se que o Vaishnava já seja um Brahmana, mas nem todo Brahmana é um Vaishnava puro. Olha só que interessante. Então, Srila Prabhupada está nos mostrando que o Vaishnava, além dele estar lembrando aos outros quem é Krishna, ele também conhece Krishna, ele conhece a suprema personalidade de Deus, ele conhece seus ensinamentos, ele conhece suas instruções, ele tem Jnana, ele tem Vijnana. E como ele tem Jnana, ele tem Vijnana, ele tem as qualidades do Brahmana, as 9 qualidades que nós colocamos aqui, ele pode ser também chamado de Brahmana. Mas ele, como Vaishnava, ele é considerado superior. Vamos ver aqui também. Brahmana é aquele que compreende o Brahman. Isso são definições, significados de Srila Prabhupada. E Vaishnava é aquele que compreende a personalidade de Deus. Então, Deus como pessoa. Nós sabemos que os Kumaras, e é dito que eles foram barrados ali, eles não tinham a visa, porque eles ainda estavam naquela concepção só do Brahman. Eles tinham realizado o Brahman, que é um aspecto da suprema personalidade de Deus. Né? Krishna, ele se apresenta, né? O Supremo se apresenta em 3 aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. E Brahman é a sua energia, é ele presente em tudo, em todas as coisas. É o primeiro passo, como diz Shukadeva Goswami, no próprio Srimad Bhagavata, o primeiro passo para compreender Deus é você realizar o Brahman. Então é necessário que você tenha essa realização. Mas não é apenas isso. Né? Se você consegue subir mais um degrau, né? Você compreender que Krishna é uma pessoa, aí você já está indo num degrau mais elevado. Né? Então aí é o Vaishnava, que compreende que a suprema personalidade de Deus, então, como Krishna, Srila Prabhupada cunhou essa descrição. Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, colocou ali pessoa. Ele é uma pessoa suprema, que tem seus gostos, que tem as suas vontades, que tem as suas preferências, que tem os seus servos que se relacionam com ele tem essa relação, né, com os seus devotos. Então, algo pessoal. Bom, a compreensão do Brahman é o início da compreensão, né, para chegar à compreensão da personalidade de Deus. Compreendendo-se a personalidade de Deus, também se conhece o aspecto impessoal do Supremo, ou seja, Brahman. Então, para você chegar, né, até lá, não basta você ser... Né, a Bhakti Yoga, como é dito, ela compreende todas as outras yogas. Né? Então, Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, está dentro da Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga é algo bem amplo. Portanto,
aqui essa conclusão de Srila Prabhupada, aquele que se converte em Vaishnava já é um Brahmana. Então, para encerrar aqui, né, a nossa colocação aqui da importância desse papel do Brahmana e mais ainda da posição do Vaishnava, vamos lembrar aqui aquilo que foi dito por Sr. Chaitanya Mahaprabhu, quando perguntaram qual é a constituição da entidade viva. E aí ele disse: Divera Swarupa Raya Krishnera Nityadasa. Divera, né, as divas, todas as entidades vivas, né? Qual é a sua Swarupa? Qual é a sua constituição? Qual é a sua forma? Né? Então, Krishnera Nityadasa. Ele é Nitya, Nitya é eterno, Dasa, servo, eterno servo Krishnera, eterno servo de Krishna. Então, se aqui palavra de Srila Prabhupada também, se simplesmente uma pessoa desenvolver sua devoção natural por Krishna, que está adormecida, a pessoa desenvolverá todas as boas qualidades. Então, quando ela realmente, né, tocada por essa rendição, né, de se tornar um servo de Krishna. Nossa devoção por Krishna é natural, diz Srila Prabhupada. Exatamente como um filho tem afeição natural por seu pai e sua mãe. Então, nós somos filhos, né? Nós viemos, somos partes integrantes do Senhor Supremo. Viemos dele. Então, assim como uma criança, um bebê, tem o seu amor natural pelos seus pais, que estão ali cuidando, protegendo, né? Vemos também que a Srila Prabhupada fala, quando há perigo, mesmo os cientistas materialistas, ou seja, aqueles que não acreditam na existência de Deus, nessa hora do perigo, eles oram a Deus. Eles pedem, né, proteção. Naturalmente, quando não estão em perigo, aí quando está tudo bem, esses cientistas materialistas, né, ou qualquer pessoa que não acredita na existência de Deus, ela desafia, né? Srila Prabhupada está citando aqui os cientistas porque são pessoas inteligentes, são pessoas que têm um intelecto desenvolvido, são pessoas que poderiam ser brahmanas, mas estão usando todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria para negar a existência de Deus. Então, diz que eles os desafiam, né, em virtude do perigo, quer dizer, quando existe o perigo, Srila Prabhupada fala que é uma forma de Krishna ensinar a eles, olha, agora vocês acreditam, né, que eu existo. Então tá aí, Divera Swarupa Raya Krishnera Nityadasa. É a nossa posição natural. A nossa posição natural é depender de Deus. Muitos estão tentando artificialmente banir Deus, né? Dizendo que Deus está morto, Deus não existe, ou então afirmando, eu sou Deus. Mas quando abandonamos esse pensamento ilusório, Krishna nos dará toda a proteção. E com certeza teremos condições de desenvolver essas boas qualidades, né, de um Brahmana. Vamos falar, só para fixar aqui, que está lá no verso 42 do capítulo 18 da Bhagavad Gita: tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. E voltando ao tema da nossa aula de hoje, se os líderes da sociedade não derem respeito especial aos brahmanas e vaishnavas e não lhes oferecerem palavras doces e todas as facilidades, o caminho do progresso espiritual e material estará perdido para a civilização humana.
Então veja que Srila Prabhupada sempre falava que o Srimad Bhagavatam ele causaria na sociedade humana uma revolução. Então, por quê? Porque se essas pessoas realmente se rendessem a esse conhecimento, né, se rendessem à própria suprema personalidade de Deus e se tornassem brahmanas e vaishnavas, quanta mudança, né, quanta transformação haveria na nossa sociedade. E isso aí é uma mensagem que a gente pode trazer para nós mesmos, né? Tendo esse respeito por essas pessoas que estão dedicadas, que dedicam suas vidas, assim como o Srila Prabhupada dedicou toda a sua vida a traduzir esse livro tão importante que é o Srimad Bhagavatam, aos nossos mestres, aos acharyas, né, anteriores, aos nossos gurus, que também fizeram todo o esforço para trazer esse conhecimento, explicar esse conhecimento e deixar esse conhecimento para nós e viver esse conhecimento, serem exemplos de vida. E aos nossos gurus que estão aí, que são pessoas que nós podemos, assim, né, oferecer palavras doces, oferecer todas as facilidades, ajudá-los nessa missão. Então, a pergunta que a gente fica aqui, vou deixar aqui para todos nós, o que nós estamos fazendo, qual tem sido o nosso papel em relação aos brahmanas, né? A essas pessoas, a esses brahmanas e vaishnavas que estão aí na liderança da ISKCON, que estão na liderança dos projetos, que tem sido o nosso papel em relação a essas pessoas. Qual tem sido a nossa contribuição? Qual tem sido a nossa ajuda? Porque uma pessoa sozinha não vai conseguir fazer muita coisa. Mas se unirmos nossas forças, aí muita coisa pode acontecer, né? Então, vou encerrar aqui com essa reflexão e vou ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Deixa eu ver aqui. Então, Prabhupada Vioma, agradeço mais uma vez o convite. Otávio Daniel, Hare Krishna. Reverências, Prabhupada Vioma. Ele falou que só afastar a câmera do celular. Ok. Mari Krishna. Minhas humildes reverências também, todas as glórias de Srila Prabhupada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Às vezes a gente clica em cima e não abre. Tá. Ok. Marcelo Magalhães, Hare Krishna. Otávio Daniel, minhas reverências. Otávio Daniel, se eu não me engano, foi iniciado. Tem um nome espiritual que eu não lembro agora. Fernando Araújo Silva, agradeço a participação. Haridashna Dassa, agradeço também minhas reverências. Júlia Teleiro Fontes, Maxidá, Maria da Glória Viana, que é Krishna Vijaya, Hare Krishna. Lúcia Maria da Costa, Hare Krishna. Rosane Oliveira Rishi, Hare Krishna. E Deva Ruth, minha irmã espiritual, Hare Krishna. Bom, eu não vi comentários. Não sei se eu vi direitinho, porque não deu... eu não consegui abrir, como eu faço sempre, né? Pelo outro aplicativo. Mas aqui não está aparecendo nenhum comentário. Bom, se não tiver nenhum comentário, a gente vai encerrar, então, a nossa leitura aqui. Agradeço a participação de vocês. Agradeço ao Senhor Krishna
por sua misericórdia. Agradeço a todos os Vaishnavas, Brahmanes e Vaishnavas que estão levando essa sociedade da consciência de Krishna, instituída por Srila Prabhupada à frente. E peço perdão pelas minhas falhas, né? Que Krishna possa abençoar todos nós. Haribol. Todas as glórias ao nosso mestre, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Então, vou concluir aqui.